Fala galera da terceira série CPI americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está iniciando mais uma aula de matemática e nesta aula nós vamos fazer a correção da última atividade que eu deixei da aula passada, foi do dia 12. E vocês podem acompanhar, eu já vou iniciar a correção aqui pelo enunciado, né? A questão número 1 está dizendo o seguinte: prove que as retas S, e tem a equação da reta S, x mais 2y menos 1 igual a zero, e R, temos também a equação da reta R, 4x menos 2y mais 12 igual a zero, são perpendiculares. Então, a equação das retas R e S estão aí, né? E a gente tem que provar que essas duas retas são perpendiculares. Para isso, pessoal, a gente precisa se lembrar de que a relação que tem, né, da relação entre duas retas perpendiculares. O que acontece quando duas retas são perpendiculares? Qual que é a relação que elas têm? O coeficiente angular, né, de uma, ele tem que ser igual ao oposto do inverso da outra. Ou ainda, né, são retas R e S, nós temos que mostrar que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1, né? É igual a menos 1. Essa é a relação que a gente sabe entre o coeficiente angular de duas retas que são perpendiculares, né? Um é o oposto do inverso do outro. Ok. Então, para a gente chegar nessa conclusão aí, a gente tem que partir das duas equações das retas, né? Uma de cada vez, e achar aí o coeficiente angular das duas. Então eu vou iniciar aqui pela reta S. Vou pegar aqui a equação geral da reta S, né? Essa aqui é a equação geral, e vou deixar na forma reduzida, porque aí eu já vou saber quem é o coeficiente angular, né? Ó, vou passar para lá o y, vou passar também o x, e aí vai ficar assim, ó. Equação reduzida da reta S. Está ficando assim até agora, ó. 2y é igual, o x passou negativo, então menos x, o 1 passou positivo, mais 1, e agora eu vou passar o 2 dividindo, né? E aí vai ficar assim, a equação reduzida da reta S. Vai ficar que y é igual a menos x sobre 2, mais 1 sobre 2, o 2 passou dividindo, está aqui embaixo. E ela estando na forma reduzida, a gente já pode observar que esse valor que acompanha x, né, é o meu coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular da reta S é menos meio. Ok. Agora eu vou determinar também o coeficiente angular da reta R. Mesmo procedimento, né? Aqui na reta R eu vou passar o 12 para lá, vou deixar na forma reduzida, né, a equação, ó. Essa é a forma geral. O 4x também vai passar. Na verdade, pessoal, o que eu estou observando é que é mais fácil a gente passar o 2y para lá, certo? E aí ele vai passar positivo. Olha só, passando o 2y para lá, desse lado vai ficar 4x mais 12. E do outro lado, esse 2y aqui está negativo, eu passei ele positivo. Aqui agora, esse 2 que multiplica o y, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Certo? Ah, professor, mas e se eu escolhesse fazer da outra maneira? Não tem problema, tá? A equação reduzida vai ficar a mesma coisa aí. Se você manipulou a sua equação de outra maneira. Então, o 2 passando dividindo, vai ficar só o y, então, né? E do outro lado vai ficar o quê? 4x mais 12 dividido por 2. Na verdade, fica assim, ó. Todo mundo divide por 2. Ó. Esse 2 estava multiplicando, passou dividindo aqui, então ele está dividindo o 4x e o 12. Tá. E agora fazendo essa divisão aí, 4 dividido por 2 aqui vai ficar 2x, mais 12 dividido por 2 é 6. Então, essa é a equação reduzida da reta R, né? E o coeficiente angular da reta R é esse coeficiente que acompanha o x aqui, no caso é o 2, ó. MR, que é o coeficiente angular de R, é 2. Então, pessoal, de cara aqui,
a gente já pode observar que o coeficiente angular de R é 2, né? E o coeficiente angular de S, ó, é o oposto do inverso, certo? Ou seja, as retas são perpendiculares. Ou ainda, a gente pode comprovar fazendo, substituindo aqui nessa identidade aqui, né? Olha só. Quem é o coeficiente angular de R? Quando eu multiplicar os dois aqui, tem que dar 1, né? Então, ó, substituindo aqui, a gente vai ter a identidade, né? Ó, MR quem? 2. Então, 2 vezes MS, coeficiente angular de S, menos meio. Isso aqui vai ser igual a menos 1? Sim. Ou seja, essa sentença aqui é verdadeira. Então, significa, né? Aqui é o final da nossa questão número 1. Aqui está provado que as duas retas elas são perpendiculares, certo? Porque admite essa igualdade aqui é verdadeira, né? Se torna uma identidade. Está aqui o coeficiente angular de S, coeficiente angular de R, né? E a primeira folha, é isso aí. Pessoal, vamos agora para a questão número 2. Vocês podem acompanhar o enunciado. Está dizendo o seguinte: encontre a equação da reta T que passa pelo ponto X de coordenadas menos 1 e 8 e é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então veja, é perpendicular à bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, e aí tem essa questão aí, professor, o que é essa bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Eu vou falar o que é ela aí. Pessoal, a bissetriz, quando fala-se bissetriz, né? Ela é uma reta que divide o ângulo, ela passa pelo vértice dividindo o ângulo exatamente ao meio, certo? E aí aqui, quando a gente faz a observação aqui do nosso sistema de coordenadas cartesianos, aqui a gente tem os eixos são ortogonais, né? Ou seja, a gente tem ângulo de 90 graus aqui entre x e y, e aqui a gente tem 4 quadrantes também, né? Quem são esses quadrantes aí? Aqui é o primeiro quadrante, toda essa parte aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante e quadrante aqui, e quarto quadrante. A contagem dos quadrantes é sempre assim, né? Inicia-se por esse aqui, onde x e y são positivos, né? Se eu pegar um ponto aqui, x e y vai ser positivo desse ponto, né? Inicia-se por esse quadrante. No sentido anti-horário, a gente tem a contagem dos 4 quadrantes. Então, quando ele fala na questão bissetriz dos quadrantes ímpares, olha só, os quadrantes ímpares são esses dois, né? Ó, primeiro e terceiro quadrante. A bissetriz aqui desses quadrantes vai ser a reta que passa aqui pela origem do sistema, né? E divide o ângulo de 90 graus exatamente ao meio. Ou seja, esse ângulo aqui, o ângulo que a reta está dividindo aqui, né? Tem que ficar igual, divide ao meio. Então ficou 45 graus aqui, 45 graus aqui. Certo? Aí você fala, professor, mas como é que a gente vai achar? E a questão está pedindo para a gente achar a equação de uma reta T que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aí que é a bissetriz. Mas a gente não sabe nada dessa bissetriz. Na verdade, pessoal, a gente sabe que ela passa pela origem do sistema cartesiano, ou seja, essa coordenada aqui, a 0 e 0, que é a origem, né, pertence a essa reta. E outra coisa, a gente conhece também a inclinação dela em relação ao eixo x, que é 45 graus. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta aqui, ele é o quê? É a tangente de 45 graus. Quanto que é a tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus é igual a 1. Certo? Lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis, a gente vê que a tangente de 45 graus é 1. Então, na verdade, a gente conhece um ponto dessa reta, né? E a gente conhece também o coeficiente angular dela, que é m igual a 1. Por um ponto e a reta, aliás, um ponto da reta e o coeficiente angular, a gente consegue sim achar a equação dessa reta, né? Apenas dizendo a questão que ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente tem esses dois dados aqui. E a partir deles a gente pode utilizar
aquela formulazinha assim, ó, y é igual a, aliás, m, né? Se a gente tem coeficiente angular e ponto, a gente consegue a equação da reta m igual a y menos ya dividido por x menos xa. A gente vai substituir as coordenadas x e y aqui do ponto O, né? Que é a origem, aqui ó, no lugar de xa e ya, x é 0 e y é 0, e vai substituir o m igual a 1 e a gente vai chegar então na equação dessa reta tá aqui de vermelho. Então como é que vai ficar? Fazendo a substituição, o m vai ser 1, então vai ficar assim, 1 é igual a y menos o ya, que é o y conhecido aqui, né? O ponto que a gente conhece é 0, então vai ficar assim, dividido por x menos xa, x menos xa, que é esse coordenada x conhecida aqui, 0 também. Então veja, nessa conta y menos 0 aqui fica y, aqui x menos 0 fica x, esse x que está embaixo aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, né? E aí ele vai ficar multiplicando pelo 1, x vezes 1 é o próprio 1, né? E aí ficou assim, ó, y igual a x, certo? Essa é a equação da reta aí, dessa reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque, olha, professor, mas o que significa essa equação y igual a x? Significa que todos os pontos pertencentes a essa reta aqui, eles vão ser iguais, tanto x quanto y, ou seja, o ponto 1 e 1 está nessa reta, ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, certo? Essa é a equação da reta aí, bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora que a gente já tem a equação dessa reta aí, o que a gente vai fazer? O que a questão está pedindo, na verdade, né? O que a gente fez aí foi só encontrar a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares até agora, né? Agora a gente precisa achar aí a equação da reta t, que passa por esse ponto x aqui, e também essa reta t ela é perpendicular a essa reta bissetriz dos quadrantes ímpares aqui. Então veja, por onde que a gente começa aí, professores? Pessoal, se ela é perpendicular, né? Se na questão fala que elas são perpendiculares, significa o quê? Eu vou chamar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, vou chamar de reta B, tá? Então, reta B aqui, a equação é essa, tá? B porque ela é a bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Se essa reta B, que é a bissetriz aqui de vermelho, ela é perpendicular à reta T, significa que o coeficiente angular de T vezes o coeficiente angular de B, que aqui a gente já pode ver que o coeficiente angular é 1, né? O produto entre eles tem que ser igual a menos 1, né? Essa aqui é a relação entre duas retas que são perpendiculares. Então, a partir daqui, se a gente já conhece o coeficiente angular da reta B, que é 1, né? Eu posso substituir aqui e achar o coeficiente angular da reta T, ó. Esse cara MB aqui, ó, MB é 1, tá? Esse cara aqui, ó, o coeficiente angular aqui é 1. Então, eu vou substituir esse 1 aqui, olha onde é que eu vou chegar. Vou chegar aqui em MT, o coeficiente angular da reta T, é igual, aliás, vezes 1, que é o coeficiente angular da reta B, é igual a menos 1. Quanto que é MT vezes 1? O próprio MT. Então, a gente chegou o quê? Que o coeficiente angular da reta T é igual a menos 1. Pronto. Então, agora, se a gente conhece o coeficiente angular da reta T e a gente sabe um ponto que pertence a essa reta, a gente pode aplicar aqui nessa formulazinha, ó, nessa, certo? E a gente vai determinar, então, a equação dessa reta T aí. Esse é o que eu vou fazer agora. Então, substituindo aqui nessa fórmula, ó, o que eu vou substituir aqui? O coeficiente angular de T, que eu já achei, que é menos 1, certo? E as coordenadas x e y aqui de um ponto conhecido da reta, ó, que é o quê? Menos 1 e 8, certo? Então, esses pontos aqui é o que eu vou usar agora para xa e ya. xa, ya. Então, substituindo aqui, ó, meu m vai ser menos 1. Então, vai ficar menos 1 é igual a y menos ya, que aqui para mim é 8, dividido por x
menos xa, que para mim aqui é menos 1. Então vai ficar assim. Simplificando essa equação aqui, vai ficar y menos 8 e embaixo x aqui, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar x mais 1. E aí esse x mais 1 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado aqui, multiplicando, e aí vai ficar como? Vai ficar aqui o menos 1 vai multiplicar por x mais 1, né? Passou multiplicando, igual a y menos 8. Fazendo a propriedade distributiva aqui com menos 1, famoso chuveirinho, né? Menos 1 vezes x vai ficar menos x, menos 1 vezes mais 1 vai ficar menos 1, é igual a y menos 8. Para eu chegar na equação reduzida aqui da reta t, no caso, né? Não vou chegar na equação geral. Para eu chegar na equação geral, eu tenho que passar todo mundo para o mesmo lado, igual a zero. Então eu vou passar o y para cá negativo, o 8 está negativo, eu vou passar positivo, e aí vai ficar assim minha equação. Menos x, y passou negativo, menos y, mais 8, menos 1, igual a zero. Simplificando esses dois termos aqui, a gente vai ter então a equação geral da reta t, que vai ser menos x, menos y, mais 7 é igual a zero. Essa aqui, então, é a equação da reta t. É uma reta que ela é perpendicular a essa bissetriz dos quadrantes ímpares e passa pelo ponto x de coordenadas menos 1 e 8. Agora vamos para a correção da questão número 3, que é uma questão do livro didático. Vou colocar o enunciado aqui. Então, pessoal, vocês podem acompanhar o enunciado aí da questão 39, né? É a terceira questão da nossa atividade. E está dizendo assim o enunciado. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Determine no caderno a equação da reta mediatriz do segmento AB na forma geral. E aí tem esse desenho que está no quadro, né? Tem um sistema cartesiano montado e tem dois pontos A e B, né? Conhecemos as coordenadas de A e B. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer é determinar aí a equação geral da reta mediatriz do segmento, né? Então, veja, o próprio exercício já falou o que é a mediatriz. Ela é uma reta que é perpendicular e passa pelo ponto médio. Então, a mediatriz de A e B, ela é uma reta que vai ser perpendicular e passa pelo ponto médio. O ponto médio é o ponto, a gente já sabe calcular ele, né? Vamos chamar ele de M, o ponto médio, né? A mediatriz vai ser a reta que passa aqui pelo ponto médio e é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus aqui com o segmento AB. Então, o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa conhecer as coordenadas desse ponto médio, né? Que vai ser um ponto conhecido dessa reta mediatriz aí, que a gente vai traçar, né? E a gente também precisa conhecer aí o coeficiente angular da reta dessa mediatriz também. Então, vou escrever então o que a gente conhece. A gente conhece as coordenadas do ponto A, que são 2 e 3, coordenadas do ponto B, 5 e 1. A partir das coordenadas de A e B, eu consigo achar uma equação da reta aqui, né? A reta suporte de A e B aqui, ó. Eu consigo achar essa equação da reta. Professor, mas por que você vai achar a equação da reta que passa por A e B? Porque se eu sei que a outra é perpendicular, né? Eu conheço a relação entre os coeficientes angulares das duas, né? Então eu preciso achar a equação reduzida aí dessa reta que passa por A e B, para eu já saber informações sobre o coeficiente angular da reta mediatriz. Então vamos lá. A partir desses dois pontos, eu sei achar a equação da reta, né, usando a formulazinha aqui, que é aquele determinante, ó. É a condição de colinearidade, né, ó. Coordenadas do ponto A, 2 e 3. Coordenadas do ponto B, 5 e 1.
Aqui eu coloco coordenadas x e y de um terceiro ponto, que pertence a essa reta, e completa a terceira coluna com 1, né? A gente já fez esse processo. Então, eu vou estar calculando esse determinante aqui, igual a 0. Ó, vou repetir aqui as duas primeiras colunas, que é o método de Sarri, certo? Isso aqui vai ser igual a 0, né? Porque os três pontos aí pertencem à mesma reta. Então, fazendo a setinha aqui, vai ter, ó, 2 vezes 1 vezes 1 é o próprio 2, positivo. 3 vezes 1 vezes x, mais 3x. E 1 vezes 5 vezes y, mais 5y. Está aqui igual a 0. Fazendo agora nesse sentido, né? E aí aqui o sinal inverte. 3 vezes 5 vezes 1 é 15, vem para cá, menos 15. 2 vezes 1 vezes y é 2y positivo, vem para cá, menos 2y. E 1 vezes 1 vezes x é x positivo, vem para cá, x negativo. Eu preciso agora simplificar essa equação. Vou reduzir que os termos são semelhantes, ó. 3x menos x, 2x, mais 5y menos 2y, mais 3y, mais 15 menos 12 é menos 13. Isso aqui é igual a 0. Essa aqui é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Eu deixando na forma reduzida, já vou conhecer o coeficiente angular. Então, vou passar para lá o 13, está negativo, vai passar positivo. Esse 2x está positivo, vai passar negativo, então vai ficar 3y é igual a menos 2x mais 13, certo? E agora esse 3 aqui que está multiplicando pelo y vai passar dividindo. E aí a gente vai chegar à equação reduzida. Y é igual a menos 2x sobre 3 mais 13 sobre 3. Então aqui, quando eu chego na equação reduzida, que é essa, né? Eu já conheço aqui o coeficiente angular dessa reta que passa por A e B. Eu vou chamar ela de reta R, tá? Essa aqui, ó, reta R. Então, vou colocar aqui que o MR, o coeficiente angular dessa reta R aí, é menos 2 terços. Ok. Pessoal, então vamos lá. Agora que a gente sabe o coeficiente angular da reta R, que é essa reta que passa por A e B, né, eu consigo achar o coeficiente angular dessa reta, que é a mediatriz. Eu vou chamar ela de reta M. Certo? Vou chamar ela de reta M. Eu consigo achar o coeficiente angular dessa reta M aí, porque eu sei que ela é perpendicular com a reta R, certo? E a relação entre elas, então, já que elas são perpendiculares, é aqui. O coeficiente angular da reta R, que é esse que a gente acabou de achar, vezes o coeficiente angular da reta M, que é o que eu estou procurando, tem que ser igual a menos 1. Essa aqui é a relação, né, que a gente tem entre duas retas perpendiculares, certo? Então eu vou substituir ali naquela relação o coeficiente da reta R que eu já conheço, que é 2 terços. Olha como é que vai ficar então, vai ficar assim, menos 2 terços, que é o coeficiente angular de R, vezes o coeficiente angular de M que eu estou procurando, é igual a menos 1. Está multiplicando aqui esse menos 2 terços, eu vou passar para o outro lado dividindo, e aí vai ficar assim então, ó, que o coeficiente angular de M ele é igual a menos 1 dividido por menos 2 terços. Isso aqui vai dar o que, professor? Ó, menos com menos aqui, eu já sei que o resultado vai ser positivo, certo? E aqui é divisão de duas frações. Eu preciso repetir a que está em cima, que no caso é 1, e multiplicar pelo inverso da que está embaixo. Inverter então, o 3 vai para cima, o 2 vai para baixo, certo? Vai ficar 3 sobre 2. Certo? Aqui menos com menos deu mais, já ficou positivo. 1 vezes 3 sobre 2 é o próprio 3 sobre 2. Então está aqui o coeficiente angular da reta M, que é a mediatriz aí do segmento AB. Ok. Então agora que eu conheço o coeficiente angular dela, eu preciso achar um ponto que pertence a essa reta aí, né? Que no caso, ó, o próprio enunciado já disse, ela é mediatriz, ela é perpendicular, e com essa informação a gente achou esse coeficiente angular.
E também ela passa pelo ponto médio do segmento A e B, ó, que é esse ponto M aqui, certo? Então, eu preciso achar as coordenadas desse ponto médio, certo? Porque aí, conhecendo o coeficiente angular e um ponto da reta, eu consigo achar a equação dela. Então, vamos lá, vamos relembrar aí. Coordenada do ponto médio, qual que é o cálculo que eu preciso fazer aí? Né? Na verdade, é a média das coordenadas A e B. Então, vai ficar assim. A coordenada x do ponto médio vai ser x de A mais x de B dividido por 2, y de A mais y de B dividido por 2. Aqui eu vou achar as coordenadas do meu ponto médio. Substituindo aqui, ó, o x da coordenada A é 2, mais o x de B é 5, então vai ficar 2 mais 5 dividido por 2, certo? E aqui as coordenadas y, né? Y de A é 3, mais y de B, que é 1, dividido por 2. Então aqui eu vou ter a coordenada do meu ponto médio. Ó. 2 mais 5 vai ficar aqui 7 sobre 2 para x, e 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Está aqui a coordenada do ponto médio. Então pronto, agora que eu conheço um ponto que pertence à reta M, né? E conheço também o coeficiente angular dessa reta, que é 3 sobre 2, eu vou substituir aqui nessa fórmula, ó, M igual a y menos YA dividido por x menos XA. Essas coordenadas XA e YA vai ser desse ponto que eu conheço, que pertence à reta, certo? E M vai ser o coeficiente angular. Vou fazer agora essas substituições aí. Como é que vai ficar? 3 sobre 2, que é o M, é igual a y menos YA, é essa coordenada y aqui, conhecida, 2, dividido por x menos esse XA aqui, é 7 sobre 2. Né? Agora que eu tenho essa igualdade de duas frações, com variáveis, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Como é que vai ficar agora aí com essa multiplicação cruzada? O 3 vai multiplicar pelo x e pelo 7 sobre 2, então vai ficar, ó, 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 7, 21 sobre 2, igual, 2 vai multiplicar y, 2 vezes y, 2y, menos 2 vezes 2, 4, então ficou assim. E agora, para ficar na forma reduzida, aliás, na forma reduzida não, na forma geral, que foi como a questão pediu, eu passo tudo para o mesmo lado, né? Deixo igualado a zero. Vai ficar assim então, ó. 3x, o 2y passou negativo, menos 2y, menos 21 sobre 2, que já está aqui, mais 4 é igual a zero. Vai ficar assim, certo? Então agora basta simplificar aqui, ó, menos 21 sobre 2 mais 4. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aí. 3x menos 2y. Aqui eu vou fazer aquele processo de número misto, ó, o 2 multiplica pelo 4. Mas aqui ele continua no denominador, né? Então já vou colocar ele aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, menos 21 mais 8 é menos 13. Então está aqui menos 13 sobre 2, igual a zero. Essa aqui é a equação da reta que eu chamei de M, que é a mediatriz do segmento A e B. E com isso a gente finaliza aí a nossa correção. Pessoal, dando continuidade no nosso conteúdo de geometria analítica, né? Por último, a gente estava falando sobre o estudo da reta, a equação da reta geral, reduzida, relações entre retas, né? Relações posicionais, quando são paralelas, perpendiculares. E o próximo passo do conteúdo aí é o que eu vou falar agora, que é a distância entre um ponto e a reta. Certo? A gente já sabe calcular distância entre dois pontos, né? Que foi um dos primeiros passos aí do conteúdo. Hoje a gente vai ver aí o que a gente precisa fazer para calcular a distância entre um ponto e uma reta, certo? E aí você pode olhar e falar, professor, se a gente conhecer esse ponto que pertence à reta, a gente sabe calcular já a distância entre dois pontos, né? Mas aqui a gente vai aprender a calcular conhecendo o quê? A equação da reta e a coordenada do ponto que está fora dela, no caso, né? Nesse exemplo aqui a gente tem um ponto P fora da reta, né? E a gente no desenho mostra a distância entre o ponto P
e essa reta S que está passando aqui. Então, conhecendo a equação geral da reta S, né? Ela tem esse formato aqui, né? AX mais BY mais C igual a zero, a equação da reta S. E eu vou dizer que a coordenada do ponto P aqui é XA e YA. Coordenadas do ponto P, XA e YA. Conhecendo aí a equação da reta, equação geral da reta e as coordenadas do ponto P, a gente vai usar a seguinte fórmula para estar calculando essa distância aí. Vai ficar assim, ó. Eu vou chamar de D, a distância entre ponto e reta vai ficar assim, ó. O módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa vai ser a formulazinha aí que a gente vai estar utilizando para calcular a distância entre ponto e reta. Na verdade aqui é XA e YA, tá? Esses x e y aqui de cima, que estão dentro do módulo, são as coordenadas do ponto P. Professor, e quem é esse A, B e C aí? São esses coeficientes aqui, ó. São esses coeficientes aqui da reta R, da reta S, na verdade. Né? Essa aqui é a equação geral da reta S. A gente vai, dessa reta S, a gente vai utilizar os coeficientes A, B e C, né? Tá aqui, ó, A, B e C. E do ponto P a gente vai usar as coordenadas x e y que vão estar aqui. E aqui A e B também são os coeficientes da equação geral aí. Vou fazer um exemplo agora para a gente ver como fica, né? Dado o ponto A de coordenadas 3 menos 6, 3 e menos 6, determine a distância entre A e a reta R. E aí aqui é a equação da reta. Então a gente vai fazer esse exemplo para vocês verem como é que vai utilizar a fórmula, aplicar, né? Então ali tem um ponto A, que a gente conhece as coordenadas, 3 menos 6. E temos também a equação da reta R para a gente calcular a distância entre o ponto A e a reta R. Pessoal, então para a gente resolver esse exemplo aí, conhecendo a fórmula, né, basta a gente aplicar os valores adequados ali dentro da fórmula. Então já vou aí explicitar esses valores, ó, vou anotar aqui para ficar mais fácil de substituir. Aqui na fórmula, esse XA e YA vai ser as coordenadas do ponto externo, né? Então tá aqui, ó, XA e YA. E esses pontos A, B e C, e aí tem em cima e aí embaixo tem A e B, são os coeficientes aqui da equação geral. Então o 4, que é o que acompanha X, vai ser o A, 6 que acompanha Y é o B, e o termo independente aqui é o C. Aplicando aqui na fórmula, fazendo a substituição, vai ficar assim. D, que é a distância, é igual módulo de A. Meu A aqui no caso é 4, então vai ficar 4 vezes XA, está aqui a coordenada X do ponto A que é 3, mais coeficiente B, que é 6, o que acompanha Y, vezes o YA, que é menos 6, está aqui, menos 6, mais coeficiente C, que é esse termo independente aqui, que é 2, né? Fecha o módulo,
Substituindo agora o denominador, vai ficar raiz quadrada de A, que é 4 ao quadrado, mais B ao quadrado, que o B é 6, né? 6 ao quadrado. Vai ficar assim. Então agora o que a gente precisa é só simplificar essa expressão aí. Como é que vai ficar? D é igual, aqui em cima, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 12. Multiplicação aqui, ó, mais com menos. Menos 6 vezes 6, 36. Mais 2. No denominador vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. Mais 6 ao quadrado, 36, né? Isso aqui vai ficar o quê? Ó? 12 menos 36 vai ficar mais 2, né? 12 menos 36 mais 2. Isso aqui vai ficar menos 22, né? Em módulo, menos 22. Dividido pela raiz quadrada de 16 mais 36, que é 52. Então, o módulo de menos 22, né? O valor absoluto aqui vai ficar positivo, vai ficar o próprio 22, dividido pela raiz quadrada de 52. E aí o passo aqui, pessoal, é só a gente racionalizar, já que não é uma raiz exata, né? Para racionalizar aí eu preciso multiplicar pela raiz de 52. Em cima e embaixo vai ficar assim, ó. 22 sobre raiz de 52, eu vou multiplicar pela raiz de 52. Em cima e embaixo, raiz de 52. Para racionalizar, né? Tirar a raiz do denominador. Então vai ficar em cima 22 vezes a raiz quadrada de 52 e embaixo, né, multiplicando a raiz de 52 por ela mesma, vai ficar o próprio 52. Tá? Essa aqui vai ser a distância aí entre o ponto A e a reta R. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para vocês hoje era isso, a correção da nossa atividade e mais essa parte do conteúdo aí da distância entre ponto e reta. Vou deixar uma atividade de fixação para vocês tá aplicando nessa fórmula aí, né, de distância entre ponto e reta. E é isso, qualquer dúvida pode me chamar no PV aí que eu estou à disposição. Um abraço.